Um bom dia para você, peço licença para estar em sua companhia nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, quando são 7h31. E nós vamos comentar hoje, pedimos desde já a presença do Espírito Santo de Deus. Queremos hoje navegar dentro da Sagrada Escritura, firmados no livro de Cântico dos Cânticos. Inclusive essa passagem está no capítulo 2 e aparece mais 2 vezes dentro do livro. E lá diz o seguinte: conjuro-vos, filhas de Jerusalém, filhos de Jerusalém, que não desperteis para o amor e não perturbeis o amor antes que ele o queira. E antes dessas palavras fala assim, pelas corças e pelas gazelas. Entra aí 2 aves e depois vem falando a respeito dessa passagem. E fala 3 vezes, não desperteis para o amor antes que ele o queira, e não perturbeis o amor antes que ele o queira. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre isso nessa nossa live. Primeiramente, por que é gazela? Por que corça? Por causa da beleza dessas 2 aves. A corça e a gazela são belas, elas são bonitas, elas são charmosas, elas são elegantes. Então, aquilo chama atenção. E aí, o autor do livro, ele vem justamente pedir, mostrando elas, mostrando a corça, mostrando a gazela. E vem fala depois, não perturbe o amor antes que ele o queira. Ou seja, o amor deve chegar até você, não é você ir até ele. E outra coisa, a gazela e a corça, elas passam uma beleza, mas não uma beleza de sexualidade. Você não vai olhar uma corça e vai sentir desejos sexuais. Não tem lógica um negócio desse. Infelizmente, o amor hoje em dia, ele é colocado somente do lado, né, com toda a evidência, quando se trata de beleza, quando se trata de charme, de encanto, ele é colocado como sexualidade. Pode observar para você ver. Se é uma mulher elegante, se é uma mulher bonita, o que vem logo na mente é sexualidade. Não desperta para um outro lado, o lado que a corça desperta. O lado que a gazela desperta. Por quê? Porque nós estamos assim envoltos numa sociedade assexuada. É isso mesmo. A nossa sociedade é assexuada. Se você vai vender uma pasta de dente, tem que aparecer uma mulher pelada. Se você vai vender um outro produto, tem que aparecer um homem sem camisa, mostrando músculo, barriga tanquinho e tudo mais. Então, infelizmente, desde criança, a gente já vai recebendo isso. Então, quando nós vemos a figura de um homem bonito ou uma mulher bonita, quando nós percebemos na mulher traços de dama, que é raro hoje, me desculpe, que é também raro traços de cavalheiros nos homens. Por quê? Justamente por essa pressão de sexualidade. Então entra tudo, entra a música, entra uma série de coisas que vai justamente vagarosamente incutir dentro da mente, na concepção de raciocínio, de pensamento a respeito de sexualidade.
e se perde a beleza de fato que existe num homem, que ele traz em si, que ele é a imagem e semelhança de Deus, se perde a beleza que existe numa mulher. Uma vez, tempos atrás, eu estava no louvor e uma moça começou a cantar ao Senhor um cântico em línguas. Mas, gente, eu fiquei envolvido com aquele cântico, não pelo cântico em línguas, mas pelo o que acontecia com aquela jovem cantando. Ela fazia fluir nela as belezas que existiam nela de mulher, imagem e semelhança de Deus. Ela desenvolvia isso. Então, era encantador ver aquela moça cantando, porque ela estava livre desse conceito de sexualidade que é imposto pela sociedade em relação ao homem, em relação à mulher. Porque isso vem matar as outras belezas, né? Porque você logo olha uma mulher, você não vai ver beleza no interior dela. Geralmente, um homem raramente olha, um homem que você vê andando pela rua, ele ao ver uma mulher, ele olha para os olhos da mulher. Geralmente ele olha para o corpo, né? Observe para você ver. A mulher não sei, porque eu não sou mulher, né? Então eu não sei avaliar isso, né? Porque só sendo mulher vai me avaliar. Como é que elas olham os homens. Mas os homens são assim, eu sou homem, posso falar. Raramente se olha o rosto, né? Se olha o rosto. Então você observa as pessoas, né, se comportando, as pessoas falando. E isso vem acontecendo justamente dessa maneira, nessa direção. Por quê? Por causa da imposição que nos é aplicada dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela está voltada a esse lado. Então se perde. Aí de repente nós vemos lá no livro de Cântico dos Cânticos, quando o autor vem colocar para nós justamente essa beleza, mostrando que nós precisamos explorar um outro lado. E é esse outro lado, quando é explorado, que flui o verdadeiro amor. Aquele amor que completa. Não é aquele amor que nós vivemos hoje também, que é aquele amor de sorveteria, né? Você chega lá, eu quero um sundae, eu quero um sorvete assim, você chupa e vai embora. Larga, acabou aquilo lá. Ou seja, é aquele amor que ele é vivido só numa noite. Não é amor, na verdade, né? Mas por quê? Porque é o que a sociedade apresenta. Então se faz desenvolve todo um conceito de relacionamento homem e mulher dentro de um vazio muito grande, porque não tem elementos internos para fazer aquilo crescer, fluir, se completar, desenvolver. E é por isso que nós vemos aí esse quadro que nós estamos vendo, né? As pessoas casam, se separam, as pessoas se separam porque infelizmente não há essa consciência de se olhar essa beleza em um homem, de se olhar essa beleza em uma mulher. Então, como é na superfície, a superfície logo acaba. Então aí você parte para uma outra e fica essa onda que nós vemos dentro da sociedade de relacionamento. E aí vem as consequências, né? Porque às vezes você vê um homem, um rapaz jovem, casa com uma moça, eles estão ali curtindo aquela parte de paixão superficial, aquilo acaba, eles separam, mas a criança que foi gerada, ela passa a ter uma formação meio vazia, né? Porque ela não tem o contato de ambos juntos. O pai está num lugar, a mãe está no outro lugar. Geralmente o pai arruma uma outra mulher, a mãe arruma um outro homem, e aí o relacionamento vai desmembrando, e aquela criança então ela perde essa noção que nós tivemos, nós mais velhos tivemos, de família. Então a família ela é considerada hoje uma instituição que vai futuramente falir. Infelizmente esse quadro. Por quê? Porque, mais uma vez, eu volto a colocar para vocês. As pessoas hoje estão falando de uma série de coisas, mas nós não estamos tendo formação dentro da espiritualidade. Nós estamos tendo formação dentro da igreja. Infelizmente não. Está a desejar. Veja bem, nos tempos de Jesus, quando os apóstolos iam tomar uma decisão
espiritual, ele se colocava em oração. E o Espírito Santo vinha a eles e dava direção para que eles pudessem caminhar. Olha, vocês vão para tal cidade, vocês vão, separam o discípulo tal com o outro. O Espírito Santo dava uma direção para isso acontecer. Ali não existia politicagem. Eles reunidos entre si, vamos conversar aqui, né? Vamos conversar quem que vai entrar no lugar de Judas Iscariotes. Ah, não, eu acho que o fulano de tal, ele tem essa capacidade, ele tem essa experiência. E aí faz aqueles conchavos e bate papo daqui, bate papo de lá. Não, vamos colocar então, vamos rezar aqui, ou orar, né? Pedindo a Deus que abençoe. Ou vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E a gente escolhe o fulano para colocar no lugar do cicrano. Mas espera aí, Deus não se manifestou? Deus não se manifestou? E aí coloca-se lá, o slogan veio assim, Deus escolheu o fulano de tal para substituir o cicrano. Mas Deus não escolheu. Foi a política que escolheu. Foi a politicagem que rolou ali que escolheu. Foi a mente humana que estava analisando quem era o melhor que quem para entrar no lugar do outro. Não foi uma direção, um se colocar diante de Deus vazio. Senhor, quem que o Senhor deseja? Quando Deus escolheu Davi para suceder Saul, ele foi lá na casa dos pais de Davi. E ele chegou lá na casa dos pais de Davi, os irmãos estavam todos sentados na mesa, eram muitos irmãos. E o profeta que foi até lá tinha que escolher um para ser o sucessor de Saul. Só que Davi era o mais baixotinho, mais novinho, que ninguém dava nada para ele, então nem chamaram ele para participar dessa janta. Deixaram ele lá cuidando lá das ovelhas e foram lá almoçar, jantar, não sei, para fazer a escolha. E depois de todos os momentos que tiveram ali, de oração e tal, o profeta que foi até a casa foi consultar o Senhor. Senhor, quem que o Senhor quer que escolha aqui da mesa para suceder o trono de Saul? Deus falou para o profeta, nenhum deles. Mas Senhor, eu vim aqui para escolher um, mas não é que não estão todos aí. Tem um aí faltando. O Senhor disse para o profeta. Aí o profeta perguntou para o pai da família lá, tá todos os filhos aqui? Não, só tem o Davi que está lá, está jogado lá no fundo lá. Não falou assim, né? Está lá cuidando das ovelhas. Aí Deus fala para o profeta, manda chamar ele. Aí chama o Davi, vem um baixotinho lá, todo desengonçado, ninguém dava nada para ele. Aí Deus fala para o profeta, é esse que eu quero para governar Israel. Eu quero. Então veja bem, meu amigo e amiga, houve uma direção espiritual aí. Houve um se colocar diante de Deus da parte do profeta para ouvir o Senhor. Não foi de acordo às astrologias. Se fosse nos dias de hoje, para escolher um sucessor de rei, será que seria dessa forma? Ou iriam todos sentar na mesa? Bem, eu tenho doutorado, eu tenho faculdade, eu tenho experiência, sou filho do cicrano, eu tenho uma condição financeira elevada, eu tenho postura e tal. Então quem que será o melhor para a gente negociar aqui para permanecer no trono, para suceder o trono? Não iriam escolher pelo Senhor, iriam escolher pela política, pela politicagem. Por que eu falo politicagem? Porque as coisas de Deus não devem ser tratadas conforme trata-se a política. A política é uma coisa humana, que se trata no dia a dia de uma sociedade. As coisas de Deus são divinas, são sérias, são puras, são sagradas. E infelizmente hoje não acontece essa maneira de escolha. Imagina então dirigir um plano de Deus. Senhor, qual é a vontade sua para o Brasil? O que o Senhor quer? Qual a frente que nós devemos organizar com força na nossa igreja para realmente evangelizar, levar a palavra do Senhor? Qual a frente? Então mudou, gente. Mudou. A escolha que nós vemos na Sagrada Escritura relacionada às coisas de Deus eram escolhidas por Deus. Hoje é escolhido pela política, é pela mente humana que se reúne ali. Não há aquele parar e ouvir o Senhor. Senhor, o profeta perguntava para o Senhor, Senhor, o
que o senhor quer? Eu quero que o povo vá para a guerra agora. Não, eu quero que espere. Deus dava a direção e o profeta comunicava ao rei. Deu para você compreender a situação que nós estamos. Então, quando a gente vê no livro de Cântico dos Cânticos, se falar assim: não desperteis e não perturbeis o amor antes que ele o queira, nós entendemos bem o recado. Mas será que a gente coloca isso em prática? A gente não tem esses exemplos. Por quê? Você tem uma inteligência, graças a Deus, você está deduzindo tudo do que eu estou te falando. Não preciso falar aqui certas coisas para não ficar aquela mensagem política, ou se naquela mensagem assim, chocante, né? Ou seja, se nós não temos a direção do Espírito Santo para direcionar a vontade de Deus e se substituir pelos conchavos políticos, quem dera no dia a dia a escolha de um relacionamento baseado numa direção que vem de Deus, que vem do Senhor. Um bom dia para Ana Rosa Valentim Pereira, Deus abençoe você, querida. Também o Adriana nos assistindo, Deus abençoe. Maria Merces também nos assistindo, Deus abençoe. Então nós precisamos rever esses conceitos, gente. Então, se você cuida da limpeza da igreja e você chefia aquelas pessoas, não queira você chegar lá e dar as ordens para aquele grupo em termos de vida com Deus, de acordo com a sua cabeça. Fala com o Senhor antes: Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale, que eu transmita, que eu implante ali dentro daquele grupo, aquela comunidade pequena das pessoas que fazem a limpeza da igreja, para que todos nós possamos fazer isso com alegria, com o coração aberto, realmente fazendo aquilo para Deus, com uma amizade entre nós bonita, profunda. Pergunte para o Senhor. Ah, mas o seu cargo é maior, então a responsabilidade aumenta. Agora imagina o cargo de quem está acima, porque quanto mais acima for, a responsabilidade é maior. Não é assim? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais lá em cima tiver, a cobrança vai ser maior. Saul perdeu o trono por desobedecer o profeta. Saul não gostava de fazer o que Deus queria. Ele gostava de fazer o que ele queria. Por isso ele perdeu o trono. Por isso que entrou Davi no lugar. Pode pegar lá e ler no Antigo Testamento. Então nós precisamos modificar, gente, em todos os âmbitos. Eu tenho um grupo que eu participo que tem 1000 pessoas. Meu Jesus amado, você tem 1000 pessoas que você está direcionando e você pergunta ao Senhor o que o Senhor quer para as 1000 pessoas, ou você faz as coisas da sua cabeça? De acordo com você acha, você experimenta, você conhece, você né? Ou você se curva diante de Deus, se humilha diante de Deus e pergunta para o Senhor: Senhor, são 1000 almas, Senhor. São 1000 almas te querendo. Eu sou um instrumento que, se eu vacilar, eu vou ser pro lado humano, pro lado egoísta. Eu preciso renunciar isso em mim para que o Senhor flua em mim e fale em mim, para que a sua ação haja em mim. O que eu faço, Senhor? E o Senhor então vai, mas você está ali perguntando ao Senhor. Nós fazemos muitas vezes as coisas da nossa cabeça. Bem, 1000 pessoas, um dia desse, na eleição passada, chegou até mim a seguinte informação: tinha um líder aqui na minha cidade de São José dos Campos, de uma igreja, ou de um grupo de pessoas, né, que lideravam, tinha acho que umas 2000 pessoas. Ele chegou diante do partido para negociar as pessoas, para ele poder ganhar dinheiro. Eu vou ser bem objetivo aqui. E chegou lá e falou: olha, eu tenho 2000 pessoas lá que estão à minha disposição, eu sou o líder delas, e se vocês me derem isso que eu quero, eu vou nas minhas pregações, nos meus avisos, eu vou direcionar essas 2000 pessoas para votar em você. Esse é o acordo.
Agora eu pergunto para você, Deus esteve presente aí? Ou foi a mente daquele líder que esteve presente ali? Consultar o Senhor? Ah, mas tem que entrar cristão na política. Tudo bem, tem que entrar cristão na política. Mas consultar o Senhor para negociar, aquelas pessoas estavam sabendo que a pessoa ia desculpa, que a pessoa ia oferecer lá elas para negociar? Pois é, meu amigo. Se ele estivesse sabendo, se a pessoa, o líder, explicasse e todos concordassem, ele fosse lá, tudo bem, a pena é mais leve, né? Mas não foi dessa forma. Então nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, reprogramar tudo isso na nossa vida. Então quando a palavra de Deus fala assim, não desperteis para o amor, ou seja, não fique nessa ansiedade de você alcançar a verdadeira pessoa, o verdadeiro companheiro, o verdadeiro amor. Não saia caçando por aí um homem que vai te fazer feliz, ou uma mulher que vai te fazer feliz. Não saia caçando, entregue ao Senhor, ore ao Senhor. Deus vai colocar no seu caminho a pessoa certa. Mas Ele vai colocar, não é você que vai caçar. Então é isso que a palavra de Deus vem falando, não desperte para o amor, não fique ali se oferecendo para isso. Você vai fazer a parte humana de forma humana só, não vai ter conceitos bonitos, profundos, divinos, não vai haver esse somar do casal para caminhar junto para Deus, para servir o Senhor com alegria. Eles vão cada um para um lado, fazer o que quer da cabeça deles e vão dormir na mesma cama de noite. Aonde vai parar isso tudo? Aonde vai parar isso tudo? Então veja bem, essa é a palavra do Senhor. Ah, mas olhe, procure enxergar uma mulher com as belezas que existem nela, semelhantes a Deus. Procure enxergar no homem as belezas que existem nele, semelhante a Deus. Isso é o que diz lá Cântico dos Cânticos, e nós trouxemos um pouco isso para o lado da fé, que também as pessoas estão elas tomando a frente. O Senhor está de lado, o Espírito Santo está de lado. Gente, nós precisamos nos prostrar. A palavra de Deus é clara. A gente segue muito a Bíblia, né? Tem que seguir a Bíblia porque a palavra de Deus é fundamento, a palavra de Deus é importante e nós nos baseamos aqui em tudo a doutrina da nossa fé na palavra de Deus. Então você baseie também essa doutrina que os apóstolos deixaram da fé para realizar as obras de Deus hoje. Busque o Senhor, fale com o Senhor e não faça as coisas da sua cabeça ou conversando com a maioria de outras mentes. As outras mentes não têm direção para o que é divino, porque o que é divino, quem manda é Deus e é dele que tem que vir e não das mentes brilhantes. Ah, mas é o fulano, não importa quem quer que seja. Deus é maior, a obra é de Deus, não é do fulano. E é isso que nós queremos essa manhã, pedir ao Senhor, primeiro para nós. Senhor, me ensina, Senhor, a não fazer as coisas para Ti de acordo com a minha cabeça. Você imagina só, veja bem, você contrata uma secretária para cuidar da sua casa. E você sai em uma viagem de uma semana. E aquela secretária, então, ela tem ali os afazeres que o dono da casa pediu para ela fazer. Mas ela, por ela mesma, ela começa a querer mudar, que é o que nós fazemos, né? A gente quer mudar as coisas sem falar com o dono. Então a mulher acha que se ela pegar a geladeira e botar lá no quintal, e botar lá a mesa de jantar, uma televisão, ela vai agradar a patroa. Ela pega a cama, ao invés de deixar em um quarto, não, ela põe a cama, todas as camas num quarto só, dos pais, dos filhos, para morar tudo junto, e ela até organiza isso, e põe cartazes na parede, usa a palavra de Deus, a família tem que estar unida, e todo mundo dormindo no mesmo quarto, Deus vai ficar contente, vai ficar feliz, e ornamenta aquele quarto, faz uns desenhinhos, pinta, deixa tudo lindo. Aí quando aquela dona da casa chega, ela encontra tudo muito bonito, mas tudo mudado.
tudo mudado. Tudo mudado. Ela não reconhece a casa dela. Ela vai gostar? Veja bem, a casa é do gosto do dono, não é do gosto do secretário. Gente, nós somos secretários do Senhor nesse mundo, desde o mais alto escalão até o mais baixo escalão. Mas tem um dono, e o dono quer que seja feito do jeito dele, não do nosso. Quando Pedro, Tiago e João estavam na transfiguração de Jesus, eles queriam ficar lá. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, uma para mim, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, uma para Tiago, uma para mim, uma para João. Jesus falou, não, vamos descer. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus, quando esteve no meio de nós, ele ia para o monte à noite orar. Sabe para quê? Para buscar o discernimento do que o Pai queria. Ele descia de lá sabendo para onde ele iria. Olha o exemplo que ele deixou. Agora a gente faz isso e usa o nome de Deus e usa falando, o Senhor nos revelou que Ele quer que nós caminhamos para cá. Não foi o Senhor que revelou, foi conchavo político que revelou. Foi ideias de várias pessoas experientes que se acham capacitadas a fazer a determinar o que é de Deus, e elas que determinaram aquilo e estão ali e botaram o nome do Senhor ali como um slogan. Mas na verdade, por detrás ali, não tem nada de vontade do Senhor, tem a ideia deles, o que eles queriam. Agora, se eles se colocassem diante do Senhor e orassem, e pedissem o Espírito Santo, e discernissem aquilo em oração, aí é diferente. Aí é diferente. Infelizmente é assim, gente. Nós não precisamos ir longe para a gente ver isso. Está pertinho de nós, pertinho. A televisão mostra isso direto. O que os homens de Deus são capazes de fazer com a obra de Deus. Simplesmente deixa Deus de lado. E nós não podemos deixar Deus de lado. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Ou seja, Deus quer que nós consultemos Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Por isso vem Espírito Santo nessa manhã e trabalha nos nossos corações para que nós consigamos, de hoje em diante, e vem trabalhando e despertando, porque é preciso realmente uma reprogramação dentro de nós, porque a gente foi enxovalhado com esses conceitos sociais, humanos, de que mulher é objeto sexual, homem é objeto sexual, e que a beleza de fora é que vale, e que não dá nem tempo de mostrar outra beleza. Senhor, nos ensina a enxergar um homem e uma mulher, imagem e semelhança sua, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos. E aproveitamos também e pedimos, Senhor, nos ensina a buscar o Teu Espírito Santo, a Tua direção em tudo que nós venhamos a fazer na nossa vida. Para que assim, Senhor, o Teu nome cresça e o nosso diminua. E o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Vem, Espírito Santo de Deus, inunda o nosso ser nessa manhã. Eu acredito, meu amigo, minha amiga, que agora o importante é nós pensarmos, analisarmos, e é claro que nós não iremos conseguir mudar toda a sociedade, porque tem pessoas que estão muito mais acima de nós para mudar isso, mas nós podemos mudar o nosso círculo de relacionamentos, aprendendo a observar a beleza de cada pessoa, não observar só os defeitos, né? Que a gente mais observa defeitos, observar as belezas das outras pessoas que estão ao nosso redor. E na nossa vida, no dia a dia, sempre se colocar diante do Senhor e falar, ó Deus. Sabe, gente, tem coisas na minha vida que eu perdi.
porque eu entreguei para Jesus. Coisas humanas, pessoais, que às vezes você quer. Ah, Senhor, o exemplo. Ah, Senhor, eu quero uma maçã. Minha vontade é comer uma maçã. Então eu vou entregar ao Senhor. Senhor, eu quero entregar ao Senhor a maçã, que eu quero tanto comer. Aí no dia seguinte a maçã desaparece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não achava que seria bom comer maçã. Eu já perdi na minha vida situações assim, porque eu apresentei ao Senhor, porque o filtro é o Senhor, não é a minha vontade, porque o Senhor tem um plano mais bonito e melhor para minha vida do que eu tenho. Nós somos muito limitados, nós vamos conforme a onda, gente. Nós vamos conforme a onda. E é por isso meu amigo, é por isso, minha amiga, que nós precisamos estar com Deus. Porque se você caminha assim, deixando o Senhor ser o Senhor de verdade, se cumpre em nós o Salmo 90. Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, e nós não somos atingidos. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse um vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. O Senhor é o meu refúgio e minha cidadela, é o Deus em quem eu confio. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Essas belezas começarão a acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque nós deixamos o Senhor, nós colocamos ao Senhor, e a gente até aceita e silencia diante daquilo que a gente queria e Deus não quis. Porque é Ele que manda, Ele sabe que é o melhor para nós. Venha, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Venha, Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço, se derramar nas altas lideranças que representam o mundo espiritual, Senhor, nesse mundo em que nós vivemos, para que eles possam cair em si, Senhor, e perceber que eles não devem decidir de acordo com a ideia deles, o que eles acham, mas eles devem se prostrar diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo venha dar a direção, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, como aconteceu na igreja nascente. E com certeza, Senhor, serão frutos maravilhosos que nós poderemos provar caminhando assim. Que assim seja, meu amigo, Deus te abençoe, uma ótima quarta. Se der, a gente vem antes, se não der, sabadão estaremos juntos mais uma vez com o nosso sabadão de louvor, hoje aqui com o nosso momento de reflexão. Agradeço a todos que estiveram com a gente, nos assistindo, né? Que Deus abençoe, ilumine a vida e o caminho de todos vocês. Fique na paz do Senhor. Não se esqueça, hein? Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Tchau, tchau.